Sejam bem-vindas ao Devocional Superando a Ansiedade. Aqui quem fala é Karina Chagas e é um prazer ter você aqui comigo. Dia 12. Quebre o seu vaso. E se pôs atrás de Jesus, aos seus pés, chorando, começou a molhar os pés dele com as suas lágrimas. Depois ela os enxugou com os cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Lucas 7,38. Quebre o seu vaso. Conhecemos a história da mulher pecadora que chorou aos pés de Jesus. Nós não sabemos os detalhes da sua situação, nem por que ela decidiu viver da maneira como ela vivia. Na verdade, minha irmã, a forma como ela vivia não tem nem tanta importância aqui e nesse momento dessa palavra, desse devocional. O mais importante na história daquela mulher foi a sua decisão. E a decisão de ir até Jesus e chorar aos pés de Jesus. E uma coisa eu tenho certeza: ela nunca mais foi a mesma pessoa depois desse encontro com Jesus. Ela nunca mais teve as mesmas atitudes, ela nunca mais teve a mesma mentalidade, o mesmo posicionamento. Porque quem tem encontro com Jesus tem a vida transformada. Quem tem encontro com Jesus não volta a ser o mesmo, a fazer as mesmas coisas, não. Quem tem encontro com Jesus se permite viver a transformação que somente Jesus proporciona. E essa palavra hoje tem esse objetivo, de te ensinar que você precisa se derramar aos pés de Jesus como essa mulher. Quando ela viu Jesus, quando ela soube onde ele estava, ela imediatamente foi e se derramou aos pés dele, se humilhou aos pés dele, deu a ele tudo o que ela tinha, entregou aquilo que era mais precioso para ela, porque naquela época o que ela tinha de mais precioso era aquele perfume que ela ungiu os pés dele. Ela entregou tudo o que ela tinha de valor. Ela entregou tudo o que ela possuía naquele momento. E com isso eu quero te dizer, minha irmã, que é impossível superar a ansiedade. É impossível superar desânimo, é impossível superar medo sem buscar pela presença de Jesus. É impossível superar qualquer tipo de problema, adversidade, sem Jesus, fora de Jesus. É impossível vencer guerras sem buscar pela presença de Jesus. Se vencemos, vencemos porque é Ele que nos faz vencer. É impossível, minha irmã. Não tente fazer as coisas sozinha, não tente fazer as coisas por métodos humanos, não tente achar que o conselho de A e B é o que vai fazer toda a transformação que você precisa, porque não. O único que traz a transformação é Jesus Cristo, e para isso nós precisamos ir onde Ele está. E aonde que Jesus está na sua vida agora? Você pode ir até Jesus nesse exato momento, dobrando o seu joelho, seja lá onde você esteja agora. No quarto, na sala, no banheiro, na cozinha, na varanda, não sei. Você pode se derramar aos pés de Jesus onde você estiver. Porque Ele está esperando essa atitude. Porque Ele quer transformar a nossa vida, a nossa condição. Ele quer arrancar a ansiedade, Ele quer arrancar o medo, Ele quer arrancar o desânimo. Ele quer porque Ele pode. E a palavra dele ainda diz que ele não deu espírito de medo, para você ver o quanto que ele quer tirar de dentro de nós as coisas que não foi nem ele que colocou em nós, como o medo, por exemplo. Ele não nos deu um espírito de medo, um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. Jesus pode arrancar essa situação do seu coração, ele pode curar o trauma do seu coração. E ele quer fazer isso, mas nós precisamos ter a atitude que essa mulher teve, de nos prostrar diante do Senhor, de nos lançar na presença do Senhor, nos humilhar perante o Senhor, dar para Ele tudo que nós temos. Talvez hoje tudo que você tem é a sua ansiedade, é a sua incerteza, é a sua indecisão, é o seu medo, mas entrega aos pés do Senhor. Talvez hoje tudo que você tem são traumas que tá no seu coração e tá difícil de sair. Porque para sair você precisa decidir lançar aos pés do Senhor, aos pés da cruz, como essa mulher que lançou, se humilhou, se prostrou e ofereceu tudo o que ela tinha. Eu não sei o que você tem, você sabe. Então coloque aos pés do Senhor, ofereça, se humilhe na presença do Senhor.
É uma ilusão achar que nós vamos ter alguma coisa fora de Jesus. É uma ilusão achar que a transformação está em métodos, a transformação está em Jesus. E nós precisamos buscar a ajuda de Jesus. Porque Ele está pronto, Ele está disposto, Ele quer fazer. Mas nós precisamos nos achegar a Ele, minhas irmãs. Lance sobre o Senhor a sua ansiedade, o seu medo, a sua preocupação. Se renda aos pés do Senhor. Se humilhe diante de Deus. Se humilhe mesmo, como essa mulher fez. Ela se humilhou. Tinha um monte de gente dentro daquela casa, mas ela nem viu aquelas pessoas. Ela olhou apenas para Jesus e se derramou aos pés de Jesus. E é isso que nós somos convidadas a fazer. Nos derramar aos pés do Senhor. Nos lançar aos pés do Senhor. Admitindo as nossas falhas, admitindo as nossas fraquezas, dizendo para Ele as nossas limitações, os nossos medos, os nossos receios, falando para Ele onde nós erramos, por que erramos, por que falamos daquele jeito, falando para Ele que está difícil superar aquela situação, que está difícil largar aquela situação, que está difícil mudar o posicionamento. Admita para o Senhor onde está a sua falha, a sua fraqueza, o seu medo, o seu ponto fraco. Admita para Ele. E Ele vai te fazer forte, minha irmã. Porque o poder dele opera na nossa fraqueza. Ele vai te dar força para vencer. Ele vai te dar força para superar a ansiedade. Ele vai te dar força para superar o desânimo, o medo. Ele vai te dar força. Mas nós precisamos nos render a Ele. Nos lançar aos pés dele. É impossível vencer coisas sem a presença de Jesus. É impossível dar passos espirituais, passos de fé, se não for por meio de Jesus. E Ele te espera. Ele quer saber como foi teu dia. Ele quer saber por que está difícil. Ele quer saber por que essa dor está no seu coração. Ele quer saber por que seus pensamentos estão desorganizados. Ele quer saber o problema, o motivo do problema, o pivô do problema. Ele quer saber da sua dificuldade. E Ele quer tratar a sua dificuldade. Ele quer tratar o seu problema. Ele quer tratar a sua emoção. Ele quer tratar o seu coração. Mas você precisa fazer como essa mulher. Decidir falar com Ele, decidir se render a Ele, decidir se prostrar aos pés dele. E o convite está feito, está aberto. Não há nada difícil para o nosso Deus, não há nada impossível para o nosso Deus. Ele vai onde o homem não vai, Ele faz o que o homem não pode fazer. E Ele te espera, Ele te convida para conversar com Ele, para ser a melhor amiga dele. Ele te chama. Ele quer te ajudar a vencer suas falhas e fraquezas. Ele quer te fazer forte. Talvez essa ansiedade absurda que está afligindo a sua alma seja um convite. Talvez não. Eu ouso dizer, é um convite de Deus para que você fale com Ele, para que você se renda a Ele, para que você busque por Ele, para que você tenha intimidade com Ele e ouça a direção. Ele quer te direcionar, Ele quer te falar, Ele quer te mostrar, Ele quer apontar o caminho, mas Ele quer falar contigo e para isso você precisa decidir se achegar. Se achegue, se renda, se lance, se prostre. Dê tudo que você tem, entregue o que você tem. Talvez hoje você não tenha palavras de gratidão. Talvez hoje a sua oração não seja uma oração de gratidão. Talvez hoje seja uma oração de angústia. Sejam palavras de angústia. Sejam palavras de preocupação. Mas fale para Ele, fale com Ele. E eu tenho certeza que depois dessa oração, depois desse momento de humilhação, depois desse momento de exposição, de falar para Ele tudo o que você pensa, a forma como você age, as escolhas que você já fez, as decisões que já foram tomadas precipitadamente. Quando você confessar tudo para Ele, depois você vai perceber um alívio no seu coração. Vai ser como se uma carga saísse, porque nós podemos falar tudo para o Senhor. Conte tudo para Ele.
Conte tudo para ele, aquelas coisas que você não tem coragem de contar para ninguém, que ele já sabe, mas ele quer ouvir você falando, porque a confissão gera transformação. À medida que eu falo o que está me atormentando, o que está me preocupando, à medida que eu falo o que está acontecendo, isso vai gerando transformação. Então confesse, fale para ele, se exponha para o Senhor. Quebre o seu vaso diante dele. Se renda a ele. Deixe o Espírito Santo ministrar no teu coração, na tua vida. Tenha o seu tempo com Deus, tenha o seu tempo com Jesus. Você vai vencer, você vai romper, você vai ser curada, transformada, liberta. Vai ter uma família abençoada. Mas atenda o convite do teu mestre hoje. Se renda a ele, se renda ao que ele quer fazer na sua vida. Você vai vencer esses males da alma. Com ele você vai vencer. Com ele nós temos uma garantia de vitória. Com ele nós temos garantia. Com ele nós temos uma carta branca. Com ele nós temos segurança, paz. Ele te espera. Você vai vencer, você vai romper, você vai avançar. Você vai receber o que você sonha da parte do Senhor à medida que você se entregar, se render, à medida que você parar de buscar recursos em pessoas e começar a ter uma vida dependente de Deus na oração, na busca. Se renda ao Senhor. Busque ao Senhor. Quebre o seu vaso, faça como essa mulher. Dê tudo o que você tem, tudo que está dentro de você. Ofereça tudo que está dentro de você para o Senhor. Jogue, lance sobre Ele tudo que você está sentindo, pensando, seus temores, suas alegrias também, seus planos também. Conte tudo para Ele. E eu tenho certeza absoluta de que você sentirá algo que vai marcar a sua vida. Vai marcar sua jornada. Deixe o Senhor trabalhar na sua vida. Se renda ao processo do Senhor. Você já está superando. À medida que você se achega ao Senhor, Ele se achega a você. E Ele tem coisas maravilhosas para derramar sobre a sua vida. Ele tem cura, transformação, alegria, paz, plenitude. Ele tem um futuro para você. Deixe o Senhor trabalhar no seu coração. Abra o seu coração para o Espírito Santo agir. Em nome de Jesus, abra o teu coração para o Espírito Santo operar. Em nome de Jesus, receba força, minha irmã. Receba força para caminhar com Jesus. Receba força para orar. Receba força para buscar pela presença. Receba força para estar alinhada com o Senhor. Receba força para compreender o Senhor. Receba força para se manter na presença do Senhor. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe sua família. Em nome de Jesus, a você que chegou até o final dessa série, que Deus te fortaleça. Que você viva as promessas. Que você viva os propósitos, que você seja uma mulher cheia do Espírito Santo, que Deus te use poderosamente, que Deus derrame sobre você o Espírito Santo e toda sorte de bênçãos em nome de Jesus. Que você seja uma mulher referência, uma mulher diferente, uma mulher que onde pisa a glória do Senhor se manifesta. Seja abençoada em nome de Jesus. Foi uma honra caminhar com você nesse devocional. E eu te espero no próximo devocional. Em nome de Jesus.